Quantas horas você fica no seu celular ou diante de uma tela? Você já reparou quantas horas você perde no seu dia? E isso é uma das coisas que tenho observado aqui dentro do meu consultório e no que eu tenho lido. E é muito interessante quando a gente pensa no todo. 1 hora, 2 por dia não é nada. Mas, a partir do que eu fui perguntando meus pacientes como que eles ficam, quantas horas eles ficam no celular ou diante de uma tela, eu me impressionei. Preste atenção nesses dados que eu vou dizer para vocês. Até mesmo fiz uma cola aqui com um cálculo que eu fiz para vocês terem ideia mais ou menos sobre esse tempo. Então vamos lá. Eu peguei primeiro através até mesmo de um caso, né, de um paciente que ele é corredor, ele trabalha 8 horas por dia, ele corre todos os dias mais ou menos 20 quilômetros e o resto do dia ele está em casa por conta do celular ou da tela de televisão. Eu coloquei aqui um cálculo também que eu fiz a partir de um garoto de 18 anos que está em fase de fazer Enem. Ele fica 8 horas por conta de estudar e 8 horas ele fica em média no celular. E essas 8 horas não é produzindo alguma coisa a nível de aprender alguma coisa. São 8 horas no TikTok ou no Instagram ou em jogos ou em outras atividades que não são nada pertinente ao momento dele. Então, fazendo esse cálculo, ele tem 8 horas por dia diante de uma tela. O que corresponderia a essas 8 horas por dia? 1/3 do seu dia. Então sobra muito pouco para ele poder tomar banho, alimentar e ter uma convivência com as pessoas. O resto, ele está na escola e estudando. Então preste atenção. Isso corresponderia a mais ou menos 56 horas por semana. Corresponderia a 2 dias da semana por conta de celular. A semana tem 7 dias, 2 ele ficaria por conta de celular. Seriam 224 horas por mês. O que corresponderia isso? Em um ano, 2.688 horas. Ou seja, 3 meses e meio por conta do celular. Em um ano, ele fica 3 meses e meio por conta do celular. Então isso, quando a gente faz esse cálculo, a gente assusta. Porque o que isso pode estar causando na vida de um sujeito? Ou o quanto que ele está perdendo tempo. Podemos falar que ele está nesse momento se divertindo, está distraindo, tá realmente fazendo isso. Mas quando você pega nesse total de horas, você começa a observar que tem um absurdo aí. E isso a gente tem que pensar as consequências disso. Então, por exemplo, esse jovem que está 8 horas, 4 horas no cursinho, mais 4 horas sentado estudando, mais 8 horas deitado ou sentado com o celular. Ele não faz atividade física nenhuma. Ele não tem tempo para fazer isso. Porque as 8 horas que ele está consumindo o celular ou a televisão, ou os dois ao mesmo tempo, ele não tem tempo para fazer nenhuma atividade física. E as consequências disso, físicas e emocionais. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, a gente começa a ter uma visão bem diferente
do que a gente acha que é normal. Isso não tem nada de normal. Então nós temos que observar como utilizamos o nosso meio de comunicação, né? A internet, seja o computador, seja o telefone, seja a televisão. Como que utilizamos isso? Você já parou para pensar sobre quantas horas você fica diante de uma tela? Se você trabalha com uma tela, você chega em casa, também você vai ficar com uma tela? Quantas horas você fica diante de uma tela? Isso sem pensarmos que a sua vida está passando e as relações à sua volta também estão sendo desgastadas. Vamos pensar então nesse caso, vou voltar nesse caso, onde que ele estuda 8 horas por dia, ou seja, está 4 horas no cursinho, 4 horas estudando de tarde, os pais chegam, cada um pega seu celular. Aonde fica essa relação dessa família? Esse jovem, com quem ele relaciona? A solidão começa a aparecer. E é interessante porque esse jovem mesmo fala que tem vários amigos, mas ele queixa aqui de uma solidão, porque é tudo virtual. Ele não sai com ninguém, ele não diverte com ninguém, ele não tem contato físico de abraçar, pegar com ninguém, ele não namora com ninguém. Então nós temos que ver esse outro lado, que quanto mais estamos conectados, mais a gente está desconectado da nossa própria vida. Então vamos fazer uma pergunta bem simples e básica. Será que esse jovem toma sol? Se a gente pensar, ele não toma sol. Então isso vai afetar de alguma maneira a sua saúde? A falta de vitamina D, por exemplo, vai ser grande. Esse jovem consegue namorar com alguém? Não consegue, porque ele não tem contato físico, contato afetivo. Não dá tempo para ele fazer isso. Tanto que eu já tive um paciente que namorava uma menina, sendo que ele ficava na casa dele e ela na casa dela, sendo que era um vizinho do outro, mas eles conversavam o tempo todo pelo WhatsApp. Em vez de ir para a frente da casa, um ficar com o outro, não, eles conversavam o tempo todo através do WhatsApp, e o que separava era um muro, porque a janela do quarto dela dava para a janela do quarto dele. Então havia um muro ali. E eu acho que esse muro, nós estamos colocando ele o tempo todo na nossa vida e nas nossas relações. Por exemplo, um pai que chega em casa depois de trabalhar várias horas no computador, com o celular, em contato com o mundo, talvez até conversando com gente lá do outro lado do mundo. Ele chega em casa cansado, não quer saber mais de barulho, não quer saber mais de nada, ele simplesmente continua trabalhando. Ele pega seu celular, seu tablet, seu computador, a tela de televisão e coloca ali. Qual o contato que ele está tendo com a esposa? A esposa, por sua vez, chega em casa, depois de trabalhar várias horas por dia, ela também usa todos os artefatos da mídia social, do digital, chega em casa cansada e não tem mais energia. Ela tem que fazer as coisas de casa, ela tem que arrumar o jantar, ou ver o filho, ou o cachorro, e aí quando sobra tempo para ela, ela simplesmente para e pega o celular. O filho, por sua vez, a gente pode pôr até esse filho aí de 8 horas por dia no meio dessa família. Talvez seja o cenário dele, onde que ele estuda de manhã, vai para o cursinho, de tarde está estudando e depois ele está por conta do celular dele. Será que ele comunica
com essa família, como que ele comunica com essa família? Como que é a comunicação dessa família? O que que eles comunicam? O que que eles falam por si? Então é isso que nós temos que estar muito atento, porque nós estamos diante de uma tecnologia para comunicarmos, mas a nossa comunicação cada vez mais tem ficado mais pobre, onde não comunicamos os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas dificuldades. Cada vez mais nós vamos montando um muro à nossa frente, onde nós vamos isolando e criando um mundo particular. E dependendo desses muros ou desse mundo que criamos, começamos a adoecer. Por isso as pesquisas que têm aparecido têm falado muito nessa questão, que a solidão vai ser a doença dos próximos anos, onde as pessoas estarão todas conectadas, mas inteiramente sozinhas em um próprio mundo. Aí eu fico imaginando aqueles óculos virtuais, aquelas coisas onde que você se desliga do mundo, bota um óculos nos olhos e ali você tem um mundo paralelo. O que vai acontecer isso? O que vai fazer isso na cabeça das pessoas? Quantas pessoas vão sofrerem com isso? Ou se tem algum distúrbio mental, quantos problemas não vão desencadear por aí? Então nós temos que estar atento que nós não estamos conectados com a vida, nós estamos desconectando dela. Por mais que a gente saiba o que está acontecendo do outro lado, o que aconteceu do meu vizinho, do Instagram de outro, do Instagram daquele, eu não estou conectado nem comigo. Onde que às vezes eu estou parando de me perguntar o que está acontecendo comigo, o que eu preciso, o que eu quero. Porque muitas vezes essas respostas são respondidas através do Instagram do outro, dos blogueiros que ditam modas, regras e etc. Então a pergunta passa a ser assim na minha cara, que eu tenho que ser igual ao Instagram tá dizendo. Então tem que ter um corpo bonito, eu tenho que passear para as Maldivas, eu tenho que ter um jantar maravilhoso, eu tenho que ter uma namorada ou namorado que for maravilhoso, e aí eu vou atrás desse mundo todo idealizado. E isso, à medida que eu não consigo isso e as horas vão passando, porque quando você pega um celular, as horas passam de uma rapidez incrível e você não percebe. Então, é nesses momentos que a gente tem que começar a parar, pensar, peraí, as perguntas que eu tenho que fazer são comigo, diretamente comigo, não o que são ditos ali, que é um mundo de fantasias. Outra coisa, eu tenho que comunicar com as pessoas verdadeiramente. Quando é que eu abracei uma pessoa a última vez? Quando eu dei um beijo em alguém a última vez? Quanto tempo que eu não converso um grupo de pessoas verdadeiramente? É essas questões que a gente não pode abandonar. O problema não está no seu celular, na televisão, no computador, mas como estamos utilizando e quantas horas por dia estamos passando na frente de uma tela. E é exatamente isso que temos que começar também a se perguntar: o que eu quero com tudo isso? E o que eu posso fazer com que isso eu possa utilizar para mim a meu benefício? Esse é o grande questão. Então, começa a se perguntar se as conexões que você faz com o mundo que você está vivendo, você está conectado só nesse mundo ou você está conectado às pessoas? Não deixe de conectar com as pessoas, porque essa sim é a referência que você tem. Principalmente para as pessoas que te amam e gostam de você. Preste atenção nisso.
Quem está do seu lado precisa estar conectado de outra maneira, verdadeiramente. Não com um like, mas com um abraço. Não com uma ideia, uma opinião, mas talvez um sorriso de verdade, onde eu posso estar ali, ouvir o que o outro está dizendo e simplesmente, se eu não souber responder, eu posso dar um sorriso, ou abraçar, ou um beijo. Então, nós temos que estar muito atento a essas questões. Como que nós estamos conectados? É importante a gente estar falando disso tudo, porque nós estamos funcionando de uma forma onde que a gente não estava preparado para isso. As coisas foram acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas. O celular entrou de vez na nossa vida. Hoje todo mundo tem seu celular. Não tem quem não tem. Quem não tem não está conectado com esse mundo. Não está relacionando com ninguém. Só que a gente não percebe isso. E aí a gente tem que começar a pensar nessa questão. Se eu não estou conectado com a minha vida, com as pessoas, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, o problema não é a culpa do celular, da televisão, não é isso, é como que nós utilizamos. Então, se eu gasto 8 horas, eu posso diminuir essas horas, não é? E dessas horas eu posso também diminuir e talvez posso colocar alguma coisa que me faça somar ou aprender em alguma coisa para eu utilizar na minha vida. Então, a mudança de hora, a quantidade da hora, ela é importante. Será que eu preciso ficar 8 horas vendo TikTok? Se eu já estou tão conectado, vivendo dessa forma há muito tempo, como que eu vou fazer para mudar esse padrão de comportamento? Porque é um padrão de comportamento, vira um hábito. E esse hábito ele tem que ser cortado. E tudo que é hábito é difícil a gente reverter. Não é simplesmente fazendo assim, agora eu vou usar 2 horas por dia. Não é. Seu cérebro não vai te deixar você fazer isso. Porque é hábito. Hábito é construído. A repetição faz com que você comporte dessa forma. Então, primeiramente, fazer essas perguntas. Como que eu estou conectado com o mundo? Como eu estou conectado com a minha família? Como que eu estou conectado com meus amigos? Como eu estou conectado com a pessoa que eu amo? 2. Preste atenção em que você tem observado ou consumido nesse tempo de 8 horas. Mude um pouco o foco. Se você observar, se você faz uma pergunta ou uma busca no seu celular começa a aparecer somente aquilo. Então preste atenção, porque seu celular vai entregar exatamente aquilo que você deseja. Ou que você gaste um tempo com aquilo. Então, o seu celular, pelos algoritmos, ele vai te entregar aquilo que te interessa. Mas qual que é a função disso? Você ficar ali consumindo, porque existe um comércio por trás daquilo. Preste atenção, e isso é um assunto que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, preste atenção o que você consome. Se o que você consome faz um crescimento em você ou não. Lógico que às vezes a gente precisa distrair ou abstrair do que a gente vive, mas são muitas horas. Outro ponto, comece a conectar realmente com as pessoas. Começando pelo seu lar. Como é que eu tenho conectado com meu pai? Como é que eu tenho conectado com minha mãe, meus irmãos, o meu cachorro? Às vezes isso é tão interessante porque eu tenho uma cachorra chamada Lua que às vezes eu tô
vendo alguma coisa na internet ou respondendo a alguns pacientes meus, ela pega a pata dela e me dá um tapão na minha mão para chamar a atenção, porque ela também quer atenção. E isso me impressiona, porque ela também precisa desse carinho. E aí eu falo, nossa, o que eu tô fazendo? Aí eu deixo o meu celular dela e aí eu pego a bola e vou brincar com ela um pouco. Mas isso está acontecendo na sua casa também. Talvez a sua mãe, o seu pai, seu irmão ou alguém tá te falando assim, ou me dá um carinho, ou você tá precisando tanto desse carinho que foge. É mais fácil buscar um like. Então preste atenção nisso. Outro ponto importante aí que você pode utilizar para você, busque aquilo que você realmente está precisando. Se você está precisando de um conselho, talvez seja melhor você procurar um amigo e você terá uma resposta. Porque também já vi casos aqui de pessoas que estão indo até o ChatGPT, fazendo perguntas e o chat respondendo para elas o que elas precisam fazer. Então olha para você ver até onde que está chegando as coisas, né? E às vezes as pessoas pedem conselhos pro ChatGPT. Briguei com a minha namorada, o que eu faço? Né? Isso tá ficando de uma forma tão estranha, porque uma máquina jamais vai falar de sentimento, porque ela não tem sentimento. Ela tem dados, mas ela não tem sentimentos. Ela não tem afeto, ela não tem amor. E é exatamente isso que precisamos. Então preste atenção. O que nós temos que dar atenção é para o nosso afeto, nosso amor, nosso carinho. Isso faz uma conexão verdadeira entre as pessoas. E é o que mais a gente precisa. Ok?